Viajar no tempo é uma realidade? Essa questão tem intrigado mentes desde que Herbert George Wells introduziu o conceito em seu romance A Máquina do Tempo. Enquanto alguns ainda acreditam que a viagem no tempo possa se tornar possível, outros a consideram ficção científica. No entanto, muitos indivíduos afirmam que a viagem no tempo já ocorreu, incluindo o homem que alegou ter viajado para o ano de 2140 e retornado com previsões sombrias sobre o nosso futuro. Mas será realmente possível viajar para o futuro? Quem é essa figura estranha que atravessa diferentes eras e quais são as implicações dos paradoxos das viagens no tempo? Venha conosco enquanto desvendamos a fascinante história do homem que afirma ter viajado para o futuro e tem previsões assustadoras sobre o futuro da humanidade. Mas antes de começarmos, deixa eu te apresentar o fone AlphaPod Pro. Muito leve e confortável, ele possui graves profundos e agudos nítidos graças à sua tecnologia Turbo Bass. Com ele você pode escutar 7 horas de música sem precisar recarregá-lo, e é totalmente à prova d'água. Ele também funciona como um power bank para carregar seu celular. Esse fone, sem dúvidas, é a melhor opção para quem procura uma experiência de áudio premium. Peça já o seu na loja Cloud Importados, usando o nosso cupom Realidade10 e ganhe um super desconto. O link está na descrição. A misteriosa aparição de Sergei aconteceu em 23 de abril de 2006, quando um homem apareceu em uma rua em Kiev, capital da Ucrânia, vestido com um uniforme militar soviético desatualizado e carregando uma câmera antiga. Seu comportamento estranho chamou atenção, pois, além do traje estar fora de moda, dado as tensões de longa data entre Ucrânia e Rússia, mesmo antes da guerra, era altamente provocativo. Era como alguém usar um uniforme nazista em Israel, um ato que certamente provocaria uma reação tumultuada. As pessoas já olhavam para ele com desconfiança, o que o deixou ainda mais nervoso, tornando seu comportamento mais errático. Felizmente, uma patrulha policial nas proximidades o notou e se aproximou para fazer algumas perguntas. O homem confuso afirmou que estava perdido e não tinha ideia de onde estava. Quando os policiais pediram sua identificação, ele entregou um documento que os deixou perplexos. Ele havia sido emitido pela União Soviética, um país que se dissolvera anos atrás. A Ucrânia, antes parte da União Soviética, havia se tornado uma nação independente e tais documentos há muito tempo não eram mais válidos. Isso seria menos surpreendente se o homem tivesse seus 70 anos, mas ele aparentava estar na casa dos 20, tornando a situação ainda mais intrigante. O que notaram a seguir sobre ele deu outra reviravolta à identidade real desse homem estranho. A identificação indicava que ele nascera em 1932 e a foto no documento correspondia à sua aparência. O documento era autêntico, completo com o selo oficial do governo soviético e constava o nome Sergei Ponomarenko, listando Kiev como seu local de nascimento. Isso deixou a polícia completamente confusa. De acordo com o documento, este homem deveria ter 74 anos, mas ele aparentava ter seus 20 ou 30 anos. Quando um dos policiais perguntou de forma casual a Sergei qual era a data atual, ele respondeu com confiança que era 23 de abril de 1958. Nesse ponto, a polícia concluiu que Sergei precisava de assistência psiquiátrica. Apesar das afirmações de sanidade de Sergei, suas contínuas referências à União Soviética aumentaram as dúvidas. A polícia apresentou-lhe 2 opções: prisão ou hospital psiquiátrico. Sergei optou pela segunda e foi transportado para uma unidade de saúde mental. Ao chegar ao hospital psiquiátrico, Sergei foi apresentado ao Dr. Paul Krakov, um psicólogo. Após uma breve discussão com a polícia, Dr. Krakov acompanhou Sergei até seu escritório. Uma vez dentro, Sergei parecia hipnotizado pelo ambiente, examinando tudo com grande curiosidade, como se fosse tudo desconhecido. Durante a conversa, Sergei afirmou que nasceu em 16 de junho de 1932 e insistiu que tinha apenas 25 anos. Explicou que sua paixão pela fotografia era o motivo de carregar a câmera. Dr. Krakov, decidindo entreter a narrativa de Sergei, perguntou como ele conseguiu viajar para o futuro. Sergei relatou: "Era um dia ensolarado e decidi passear pela cidade com minha câmera. Ao sair, notei um objeto em forma de sino flutuando no céu. Ele se movia de maneira peculiar e descrevê-lo em palavras parecia impossível. Instintivamente, como qualquer fotógrafo, apontei minha câmera e tirei uma foto. No momento em que cliquei, me encontrei nas ruas desconhecidas de Kiev. Não me movi nem fiz nada além de tirar minhas mãos da câmera e, de repente, estava aqui." Intrigado, Krakov examinou a câmera de Sergei e as imagens dentro dela. A câmera era uma Yashica Flex antiga, usando um filme que não era fabricado desde a década de 1970. Reconhecendo os limites de sua expertise,
Dr. Krakov pediu a ajuda de Vadim Poer, um fotógrafo profissional, para investigar mais profundamente o mistério. Quando Vadim chegou ao local, ficou surpreso ao ver a câmera de Sergei capturando cada movimento seu. Vadim notou que Sergei estava usando a primeira câmera de lente dupla fabricada pela Yashica em 1953. Após uma inspeção mais detalhada, percebeu que o rolo de filme, datado de 1956, estava em excelente condição. Vadim inicialmente assumiu que Sergei era um colecionador ávido, pois alguns fotógrafos gostam de usar equipamentos vintage. No entanto, a câmera de Sergei era uma mistura única de antiguidade e modernidade. Outro detalhe curioso era que o tipo específico de filme que acompanhava a câmera estava há muito tempo fora de produção, mas a câmera de Sergei o continha em condição impecável. Esta revelação deixou todos ainda mais perplexos. Krakov então solicitou que Vadim revelasse algumas fotos para determinar se o OVNI mencionado por Sergei havia sido capturado no filme. O que foi revelado foi verdadeiramente chocante. Criar essa fotografia foi um desafio significativo, particularmente porque foi capturada originalmente em 1956. A imagem foi produzida recentemente após Vadim dedicar considerável esforço para revelá-la. Após a conclusão, ele descobriu o OVNI em forma de sino na foto, exatamente como Sergei havia descrito. Quando Krakov perguntou sobre o OVNI na fotografia, Sergei afirmou com confiança: "Agora você está convencido de que estou dizendo a verdade. Ainda não entendo o que é esse objeto ou como tal coisa aconteceu. Quando tirei a foto, me vi neste ano." Entre as fotos reveladas, algumas mostravam as ruas de Kiev como eram nos anos 1950, enquanto uma imagem apresentava o próprio Sergei fora de um prédio em 1956. No entanto, o filme de Sergei não havia passado por métodos de preservação, e as fotos resultantes estavam notavelmente claras. Várias fotos ainda estavam por ser reveladas, o que consumia tempo. Para garantir que Sergei não escapasse, colocaram-no em uma sala separada sob constante vigilância, com câmeras de segurança instaladas em toda a instalação para maior proteção. Mais tarde naquele dia, após revelar todas as fotografias, buscaram respostas de Sergei. No entanto, ele desapareceu sem deixar rastros. Quando foram até seu quarto, a polícia revisou as imagens de segurança em busca de pistas. As gravações confirmaram que Sergei havia entrado na sala, mas não havia filmagem dele saindo. Inicialmente, todos presumiram que ele havia escapado sem ser detectado, então verificaram todas as câmeras próximas. Para sua surpresa, não havia uma única imagem de Sergei em lugar algum. Parecia que ele realmente havia desaparecido. Dr. Krakov, o psiquiatra, então propôs examinar as fotos em busca de pistas sobre o paradeiro de Sergei. Esta ideia parecia lógica, então eles analisaram todas as fotos em busca de possíveis pistas. Estavam quase sem esperanças até que viram uma foto de Sergei próximo a uma mulher. Krakov pediu ajuda à polícia local para investigar mais a fundo. A polícia começou verificando os arquivos de registro de domicílios e, durante a investigação, descobriram um arquivo sobre um homem chamado Sergei. Curiosamente, os registros indicavam que ele havia desaparecido misteriosamente em 1960. Eles também identificaram a mulher na fotografia como a esposa de Sergei, Valentina Kurik, que agora tinha 74 anos. A polícia rapidamente a procurou para interrogatório. Quando falaram com Valentina, ela produziu um álbum de fotos e mostrou uma imagem dela e de Sergei de 1958, a mesma imagem encontrada na câmera de Sergei quando ele apareceu em 2006. Dr. Krakov então mostrou a foto a Valentina e explicou os eventos bizarros. Ela ficou atônita ao ver a foto e ouvir a história. Valentina confirmou ao médico que tudo o que Sergei havia alegado era verdade. Ela contou à polícia que Sergei desapareceu por vários dias em abril de 1958, deixando-a desesperada e prestes a contatar as autoridades. De repente, Sergei reapareceu sem explicação. Embora aliviada por ter seu marido de volta, Valentina observou que ele se comportava de maneira estranha após seu retorno, exibindo uma ansiedade significativa. Ele se recusava a responder sempre que ela perguntava sobre seu desaparecimento e insistia que ela nunca falasse daqueles dias. Este comportamento peculiar persistiu por 2 anos, até seu desaparecimento definitivo em 1960. Naquele ano, Sergei finalmente confidenciou a Valentina sobre seu misterioso desaparecimento. Ele revelou que havia ficado preso em 2006 durante aqueles dias de ausência. Após compartilhar esta história extraordinária, Sergei desapareceu novamente, desta vez sem retorno. Valentina nunca mais o viu.
mas recebeu uma carta dele. Dentro da carta, havia uma fotografia de um homem com barba que parecia ter 40 anos. Após investigação adicional, determinaram que a foto foi tirada em um parque às margens do rio Dnieper, principal rio da Ucrânia. Do outro lado do rio, havia prédios altos que não se assemelhavam aos que estavam sendo construídos atualmente. O local era o mesmo, mas os edifícios não estavam presentes. Isso levou à conclusão surpreendente de que a foto deve ter sido tirada no futuro. Uma mensagem manuscrita estava no verso da foto. Estou bem e tentarei voltar. Esta descoberta aumentou a confusão, sugerindo que Sergei não estava apenas no futuro, mas também tinha uma maneira de se comunicar com pessoas no passado, efetivamente fazendo dele um viajante do tempo. Isso levantou inúmeras perguntas. Como isso é possível? A viagem no tempo é real? O que estamos prestes a descobrir agora lança mais luz sobre o processo de viagem no tempo. Teorias existentes apoiando a plausibilidade da viagem no tempo. Apesar do que se possa pensar sobre a viagem no tempo, ela existe e é possível viajar no tempo. O conceito de viagem no tempo há muito cativa a imaginação humana, provocando extensa exploração teórica. Por exemplo, um artigo publicado em Classical and Quantum Gravity em setembro de 2020 propôs um método potencial para viajar de volta no tempo. Os pesquisadores examinaram a teoria da relatividade de Einstein, especificamente cálculos sugerindo que um objeto poderia teoricamente mover-se pelo espaço e tempo em um caminho circular, retornando finalmente ao seu ponto de origem. Einstein referiu-se a isso como uma curva temporal fechada. No entanto, quando os físicos discutem a viagem no tempo, também devem lidar com paradoxos, como o paradoxo do avô, que apresenta desafios significativos à viabilidade de tais jornadas. Essencialmente, não importa como se tenta criar uma inconsistência temporal, a linha do tempo se corrigirá para evitar contradições. Embora este artigo possa ser um exercício teórico fascinante, ele ecoa a noção de determinismo, sugerindo que o universo se ajustará em torno de quaisquer mudanças, semelhante ao GPS de um carro recalculando uma rota quando uma saída é perdida. A questão-chave é o que causa este realinhamento e mantém a consistência da realidade. É uma força quântica fundamental, o tecido do universo ou algo completamente diferente? Infelizmente, levará muito tempo antes que possamos testar tais teorias enviando instrumentos ou pessoas em laços temporais fechados. Até então, só podemos especular, como a humanidade tem feito por séculos. A fascinação pela viagem no tempo não é nova. Ela tem sido um tema em histórias como o antigo épico sânscrito Mahabharata, que envolvia conceitos de viagem no tempo. Talvez sejamos atraídos por esses contos porque o tempo é uma força sempre presente da qual não podemos escapar. Ele marcha adiante implacavelmente e somos limitados por sua progressão. A fantasia última é romper com essa limitação. Como Lisa Yazek, professora de estudos de ficção científica no Instituto de Tecnologia da Geórgia, observou em uma entrevista de 2020 à Live Science. As histórias de viagem no tempo nos permitem imaginar romper com o tempo linear e ganhar novas perspectivas sobre a existência humana. Isso pode explicar o apelo duradouro das narrativas de viagem no tempo e por que histórias como a lenda urbana de Sergei ressoam tão profundamente com as pessoas. Apesar da confusão e desorientação experimentadas por personagens como Sergei, muitos de nós compartilham o desejo de escapar das limitações do tempo. O conto de Sergei gira em torno da ideia de que um OVNI o transportou à velocidade da luz e depois o retornou à Terra décadas depois. Este cenário é uma ilustração prática da teoria da relatividade de Einstein, um conceito provavelmente familiar para muitos espectadores. Em 1905, Einstein introduziu sua teoria especial da relatividade, mudando fundamentalmente nossa compreensão do tempo e do movimento. Ele demonstrou que relógios em movimento tic-tac iam mais devagar do que aqueles em repouso. Quanto mais rápido um objeto se move, mais devagar o tempo passa para ele. Para ilustrar, se alguém quisesse viajar 100 anos para o futuro, poderia embarcar em uma espaçonave viajando a 99,9995% da velocidade da luz, viajar 50 anos-luz de distância, virar e voltar para a Terra. Enquanto 100 anos teriam se passado na Terra, a viagem pareceria durar apenas 1 ano devido à alta velocidade. Este conceito foi confirmado experimentalmente. Por exemplo, se você colocar um relógio extremamente preciso em um avião e voar na direção da rotação da Terra, ao pousar, o relógio no ar estará ligeiramente atrasado em relação aos no solo. Este fenômeno é uma demonstração prática da relatividade especial. Mesmo os astronautas experimentam esse efeito, operando em um intervalo de tempo que está 0,02 segundos à frente de todos na Terra.
Einstein expandiu suas ideias revolucionárias em 1915 ao introduzir a teoria da relatividade geral. Esta teoria postula que a gravidade é uma propriedade geométrica do espaço-tempo, também conhecido como espaço-tempo quadridimensional. Essencialmente, isso significa que o tempo progride mais lentamente em regiões onde a gravidade é intensa, um fenômeno referido como dilatação gravitacional do tempo. Uma ilustração convincente deste conceito é retratada no filme Interestelar, onde o personagem de Matthew McConaughey e sua equipe pousam em um planeta situado perto de um buraco negro. A imensa força gravitacional do buraco negro faz com que o tempo no planeta desacelere drasticamente. Consequentemente, para cada hora passada no planeta, 7 anos se passam na Terra. A viagem no tempo, seja para o futuro ou para o passado, exigiria energia imensa. Pense nos níveis de energia associados a buracos negros ou supernovas. No momento, nossas capacidades tecnológicas estão longe de alcançar tais feitos. No entanto, uma civilização avançada pode possuir a tecnologia para aproveitar tais energias, semelhante ao OVNI que Sergei encontrou. Dr. Krakov, o psiquiatra, após ouvir a história de Sergei e ver a fotografia do objeto em forma de sino sobre Kiev, considerou a possibilidade de que alienígenas pudessem ter abduzido Sergei, seja intencionalmente ou não. Analisando os fatos sobre a aparição de Sergei em 2006, Dr. Krakov também baseou sua teoria na teoria da relatividade de Einstein, especulando se Sergei poderia ter sido abduzido por extraterrestres, transportado para outra galáxia à velocidade da luz e depois retornado à Terra no momento errado. O que pareceria meros segundos para Sergei poderiam ter sido décadas na realidade. Isso poderia explicar o que aconteceu quando Sergei tirou uma foto do OVNI. Ele entrou inadvertidamente em um buraco de minhoca ou uma fenda no tecido do espaço-tempo simplesmente ao capturar a imagem. O OVNI pode ter tido a energia necessária para facilitar tal ocorrência, mas por que foi apenas Sergei que experimentou isso? Ele foi apenas pego no fogo cruzado enquanto a nave passava? Se for assim, como ele retornou à sua linha do tempo original de 2006 sem a ajuda da nave e como ele viajou para o futuro novamente para se comunicar com sua esposa? Quanto mais investigamos essa história, mais perguntas surgem. No entanto, é importante notar que tudo discutido sobre essa história é fictício. Esta narrativa faz parte de uma série de televisão chamada Aliens, exibida em 2012 em um canal ucraniano chamado 1+1. A série consistia em 10 episódios, com essa história específica sendo apresentada no terceiro episódio, Time Traveler. Outros episódios exploraram diferentes temas relacionados a encontros extraterrestres e fenômenos. A série de televisão Aliens, exibida na estação ucraniana 1+1, mergulhava em contos do estranho e sobrenatural, abordando tópicos como abduções, levitação, fantasmas e círculos nas plantações. A parte intrigante é que cada episódio começava com um aviso esclarecendo que as teorias visavam reconstruir cenas relacionadas a assuntos controversos. Enfatizava que quaisquer teorias ou hipóteses propostas não deveriam ser consideradas precisas, afirmando que mais investigação científica era necessária. Todas as reconstruções de cenas eram baseadas em depoimentos de testemunhas, sem provas definitivas da existência de alienígenas. Isso significa que qualquer teoria apresentada no show não deve ser tomada como fato. O programa deixava claro que estas eram recriações, implicando que as fotos e vídeos de Sergei, encontrados em vários sites, eram encenados. Por exemplo, a foto de Sergei à beira do rio é uma falsificação. Ao inspecionar de perto, torna-se evidente que os prédios altos ao fundo foram adicionados usando Photoshop. Alguns prédios parecem artificialmente alongados, um resultado comum de manipulação digital. Um olhar atento revela os sinais reveladores de um trabalho de Photoshop mal feito, sugerindo que o edifício na imagem é o Empire State Building em Nova York. Considerando todas as teorias e pesquisas até agora, você acha que a viagem no tempo é uma realidade ou apenas mais um desejo utópico do homem? Deixe sua opinião nos comentários, gostaríamos de saber. Se você gostou do nosso vídeo, não se esqueça de curtir e se inscrever no canal. Obrigado por assistir e até o próximo vídeo.